O Abraham estava falando com alguém da plateia. Nós queremos colocar ferramentas nas mãos de vocês, porque vocês ficam querendo fazer as coisas se manifestarem. Mas nós queremos que vocês entendam que o momentum, o crescente dos acontecimentos, vai acontecer se você não lentificá-lo. E você o lentifica quando fica observando como as coisas estão sendo no momento presente. Você lentifica o momentum quando você observa onde você está. Você já viu no microscópio qual era a sua aparência logo no comecinho da sua vida? Você parecia uma sujeirinha, mas a inteligência, o momentum, o caminhar de quem você já estava acontecendo. Em outras palavras, você não teve que pensar para manifestar esse ser físico que você se tornou. Você não tem que a cada dia ficar pensando na sua estrutura celular. Em outras palavras, você tem um momentum biológico que continua a existir. Da mesma forma, o feto que está em gestação no seu vórtex, ou seja, as coisas que você deseja, que estão sendo gestadas no seu vórtex, você não precisa pensar nelas para fazer com que elas aconteçam. Elas estão naturalmente se tornando, porque você viveu uma vida que já pensou nelas. E agora, a lei da atração está juntando todos os componentes colaborativos para que elas se tornem. Em outras palavras, a criação não é o que vocês pensam que é, e nós queremos apenas que vocês parem de se dar um tiro no pé, que vocês parem de fazer as coisas que lentificam que o que vocês querem aconteça. Vocês entendem que o momentum vai acontecer se você não lentificá-lo? Se você não lentificá-lo com pensamentos que o contradizem? Entendo, o convidado disse, e o Abraham. Então agora vamos falar sobre o que você queria falar. E o convidado, quando eu tento manifestar a emoção, e o Abraham viu, é disso que estamos falando. Quando eu tento manifestar, é isso que queremos que você entenda. Você não tem que tentar manifestar. Manifestação é a coisa mais normal do mundo. E você achar que você precisa se esforçar é o que bagunça tudo. E o convidado, tá ok. Quando eu tô tentando gerar a emoção daquilo que eu espero manifestar, e o Abraham, isso não mudou muito em relação ao que você falou antes. Nós vamos te fazer algumas perguntas. Quando você coloca algo em movimento, você precisa dar a sua atenção não dividida a isso para manter isso em movimento? E o convidado, não, bom, não, a não ser que. E o Abraham, o que nós queremos que você entenda, porque os seres humanos pensam desse jeito e é por isso que você está com dificuldade em nos responder, mas o que queremos que você entenda é que a sua vida fez você colocar o que você quer no vórtex e isso está no processo de se tornar. E você não tem que ficar revisitando isso. Se é gostoso e divertido, é um bom motivo para pensar no assunto, mas você não precisa ficar revisitando o assunto para manifestar, a menos que você fique pensando a respeito disso não estar acontecendo, porque aí você atrapalhou ao ficar pensando em não estar acontecendo. Vocês entendem que a semente no solo se torna a planta e vocês não estão trazendo sementes de outros planetas? E que mesmo assim vocês têm todas as sementes que vocês precisam para toda a comida que vocês precisam? Vocês têm um ambiente que não apenas se autossustenta, mas que está melhorando sempre, porque é da natureza das coisas se tornar melhor e melhor e melhor. Então, o que queremos convencer todos vocês é que vocês precisam focar no que é importante e se distrair de tudo o que não é importante. E o que não é importante é você tentar controlar a lei da atração. O que não importa é você colocar a força da vida dentro da semente. Já está lá. O que não é importante é você ficar tentando fazer acontecer o que você tem no vórtex. Da mesma forma que não é importante você ficar acordado à noite, garantindo que o seu coração está bombeando o sangue, ou não posso dormir até ter metabolizado a comida do jeito certo.
Em outras palavras, tem muitas coisas que vocês aceitam, que existe um ritmo que está cuidando de você e queremos de alguma forma transmitir para vocês que existe um ritmo da criação que está carregando você. E que se você aceitar que existe esse ritmo que está te carregando e colocar a sua atenção em coisas que são de maior benefício para você, você irá experimentar o que outras pessoas te observando irão sentir como saltos quânticos. Eles não vão conseguir entender a diferença que vai acontecer na sua experiência conforme você encaixar esses conhecimentos. Humanos pregaram uma peça uns nos outros. Vocês se convenceram que vocês não merecem o que vocês desejam e que vocês precisam provar que merecem. Não existe premissa falsa maior do que essa. Então, todos que estão tentando provar que merecem, que estão tentando provar o seu valor, eles estão fazendo coisas que fazem com que o valor e merecimento deles não seja percebido por eles. O merecimento deles está sendo revelado para eles todos os dias, o tempo todo, mas eles não deixam entrar porque estão tentando criar, tentando provar o merecimento deles, ao invés de aceitar que já está lá e deixar que o amor pela vida seja onde eles se fixem, para deixar que o amor pela vida evolua. E o convidado: posso fazer outra pergunta? E o Abraham: ou você pode fazer a pergunta que você queria fazer e nós não deixamos. E o convidado: não, você meio que já respondeu. Eu entendi que eu tenho que relaxar mais e soltar mais. E o Abraham: criação não é esforço. Criação é calibração, afinação, sintonização com a força da vida. Não existe esforço acontecendo com o feto dentro do útero. É apenas um tornar-se natural. E usamos esse exemplo porque isso é algo que seres humanos aceitam como criação em movimento, ou seja, uma criação que está se tornando. Mas toda criação é assim. Então é apenas questão de não ficar no caminho atrapalhando. O seu único trabalho é focar a atenção ao que traz satisfação a você, ao que é agradável. Esse é seu único trabalho, porque o resto já está sendo cuidado. Mas o que você queria perguntar? Porque te escolhemos porque o que você queria perguntar ressoa com muita gente aqui. E o convidado: tem coisas grandes que eu quero manifestar. E o Abraham: qual a diferença entre manifestar coisas grandes e coisas pequenas em termos do funcionamento do universo? Nenhuma. E não é maravilhoso como tudo funciona? Então você toma ciência do que você não quer e com isso você cria mais do que você quer, ou seja, você coloca mais do que você quer no seu vórtex. Você toma consciência do que não quer e coloca coisas ainda maiores no seu vórtex. Até que o que você quer fica realmente grande e você fica sendo chamado para isso. Mas se você não se permite ir, você fica sentindo a tensão disso através da emoção negativa. Então, se você estiver ouvindo o que estamos falando e decidir que começará a encontrar motivos para se sentir melhor, sem nenhum bom motivo para isso, aí você começa a alcançar esses sentimentos mais agradáveis e coisas que você nem sabia que queria começam a acontecer na sua experiência. E aí você entende o que você estava criando. O que queremos que você entenda é a quantidade de coisas que está acontecendo nos bastidores, no útero, de certa forma, e sobre as quais você não precisa se preocupar nem um pouco, e as coisas simples que você pode fazer para permitir que as criações que estão a caminho venham para a sua experiência mais rapidamente. Nós sabemos que você sabe que você cria a sua vida, mas sabemos que nesse minuto tem coisas que você quer que você não sabe como fazer para trazer para sua experiência. E nós queremos te ajudar a suavizar esse sentimento. Nós queremos que você saia desse palco ou dessa viagem com essa atitude. Eu estou no processo de criar qualquer coisa que eu queira e elas virão na hora certa. E qual é a hora certa? Quando eu aceito e permito. E quando você vai permitir? Quando eu parar de me preocupar sobre a hora que irá acontecer. Quando eu aprender a ficar feliz no momento presente. Então, qual é o ponto de criar coisas novas? É assim que a evolução acontece. Mas então, você não deveria ficar pensando sobre o que você quer?
Sim, a não ser que pensar sobre essas coisas ative o sentimento de não ter essas coisas. E aí eu faço demorar mais. Então, como eu faço acontecer mais rápido? Não tendo pressa, ficando satisfeito com o que já está presente. Mas se eu não ficar pensando no que eu quero, o que vai acontecer? Vai continuar existindo e se tornando. Então eu não preciso me focar nisso para fazer acontecer? Não, você já fez esse trabalho. O trabalho do passo um. Você pediu, quando você viveu a vida, e você foi atendido. E agora o que você vai fazer? Vou continuar pedindo. Mas então você não vai chegar ao passo 3. Você pede e é atendido. Você pede e é atendido. Quando você vai deixar entrar? Você precisa parar de pedir como se ainda não tivesse sido atendido. Quando você pede de novo, como se não tivesse sido atendido, você está fazendo as coisas que você faz que não deixam que o que você quer entre na sua experiência. O que você precisaria saber para parar de se esforçar tanto para manifestar? E o convidado: saber que já foi atendido. E o Abraham: já foi atendido. E o que mais te ajudaria? E o convidado: saber que eu mereço receber o que eu quero. E o Abraham: exatamente. E como fazer para você saber disso? Porque a gente pode te falar milhões de vezes, mas não são palavras que ensinam. Então, como fazer para você saber? Você vai ter que deixar isso entrar de vez em quando. Você precisa descobrir um jeito de deixar entrar, sem se esforçar, sem luta, sem fazer por merecer, sem provar que merece. É assim que você fica sabendo. E conforme você perceber tudo o que você está recebendo em coisas que não são tão importantes, você começa a sentir o seu valor. E uma vez que você sinta nas coisas pequenas, você agora sabe qual é a fórmula. E agora você pode aplicar a mesma fórmula com qualquer coisa. E então você não ficará mais falando sobre coisas grandes ou coisas pequenas. Você só irá falar de coisas que pode ser que você queira. Eu acho que pode ser que eu queira experimentar isso. Bom, você não vai saber enquanto você não experimentar. E se eu experimentar e não gostar? Foque em outra coisa. E o convidado: obrigada. E o Abraham: muito bom. O Abraham então falou para a plateia: agora vocês sabem coisas que vocês não sabiam alguns minutos atrás. Tudo mudou na sua experiência. O seu ponto de atração mudou completamente como resultado dessa conversa. E quando coisas acontecerem, conectem os pontos, façam a correlação, que deve ser por causa daquilo que agora eu entendi. O Abraham então escolheu outra pessoa da plateia dentre aquelas que levantaram a mão. E esse outro convidado falou que queria aprender a se amar mais e a confiar mais nele mesmo. E o Abraham: se você decidiu que quer ter valor, que quer sentir que merece, como você definiria isso? O que você quer dizer com isso? Porque geralmente, quando alguém quer sentir que merece, eles acham que estão sendo avaliados e então eles querem se comportar de um modo que faça com que alguém que esteja avaliando lhes dê o rótulo de merecedores. Mas e se quem está te observando já sabe do seu valor, já sabe do seu merecimento? Então não é uma questão de se tornar merecedor, mas de saber que eu sou merecedor. E o convidado: como eu sei que não tem algo errado comigo? Como eu posso realmente saber? E o Abraham: vamos falar de um jeito fácil de entender. Vamos supor que você esteja muito nervoso e com medo. Então, nesse momento, você não está se sentindo com valor e merecedor, porque esse sentimento está sendo bloqueado por algum pensamento que está sendo evidenciado pelo seu medo ou ansiedade. Então, não é que você não é merecedor e não tem valor. É só que você não sabe que você é merecedor e tem muito valor naquele momento. Ouça isso é o que você está buscando. Se o seu ser interior não soubesse do seu valor e do seu merecimento, você não se sentiria nervoso e com medo, porque esses sentimentos só existem por causa da comparação, da relação entre a perspectiva do seu ser interior e da sua. Se você não tivesse muito valor e não fosse muito merecedor, você não conseguiria se sentir nervoso e com medo. Então, a própria existência da emoção negativa é prova que a sua parte maior aceita o quão maravilhoso você é, mas por algum motivo, aqui e agora, você não está aceitando. E o convidado:
Talvez se eu colocar desse jeito. Quando eu estou alinhado, eu tenho pensamentos bons. E quando eu não estou alinhado, o Abraham. Então vamos chamar estar alinhado e sentir que tem valor como a mesma coisa. E ter valor não é nada mais do que isso. Não é nada mais do que eu em concordância com o meu ser interior sobre mim. Sentiu cair a ficha? Mas se ter valor tem a ver com o que os outros pensam, sabe? Ninguém tem o poder de te dar o título de ter valor e ser merecedor, porque isso já está sendo oferecido para você na sua totalidade. O seu ser interior não tem como te oferecer uma consciência maior do seu valor, porque não existe mais do que 100% de merecimento. Ou seja, não dá para você ter mais valor e merecimento do que você já tem, que é total. Então, nada fora de você irá provar o seu valor. Você só precisa parar de impedir que o seu valor e merecimento seja sentido por você. Quando você não sente o seu valor, é apenas falta de alinhamento. Veja como voltamos a falar do que estávamos falando antes. Então, você quer tentar encontrar o sentimento de ter valor e merecimento? E o convidado, com certeza, e o Abraham. Então, qual a sensação de ter valor e merecimento? E o convidado, é a sensação de que está tudo bem, que não tem nada que eu precise fazer. E o Abraham, é uma sensação sem estresse. Não atrele o merecimento a nenhuma atividade específica, apenas ao sentimento. Qual é a sensação? Ah, aqui estão algumas palavras, sinta elas. Isso não é um problema, não é uma questão. É tão completo que não tem nenhum trabalho a ser feito, porque não tem como você fazer malabarismos para provar o seu valor para algo ou alguém que não está pedindo nenhuma prova. Então, o próprio esforço de ter valor é o que está te impedindo de estar em um lugar em que você sente o seu valor. Nós queremos que vocês pensem sobre essas coisas de um jeito diferente do que vocês têm pensado, porque o jeito que vocês têm pensado está impedindo que vocês sintam o seu valor e merecimento. E se você não se sente merecedor, você não está no modo receptivo. E se você não está no modo receptivo, você não deixa o que você quer entrar. E como você não deixa entrar, ou seja, o que você quer não está acontecendo, você não sente que você tem valor e que você merece. É um ciclo vicioso. Eu quero, mas eu não estou focando de um jeito que me faça receber o que eu quero, e eu estou usando isso como meu critério para provar o meu valor. Então, por isso, queremos que vocês entendam que vocês podem conseguir a manifestação que é a emoção, é a primeira manifestação, e que uma vez que você consiga a emoção, todas as provas do seu valor virão. O convidado então explicou que ele tem o diagnóstico de toque e que ele fica voltando infinitas vezes para ver se a porta do carro está trancada. Então ele queria saber como confiar nos pensamentos dele. O Abraham o orientou a sintonizar com o sentimento, ao invés de tentar mudar o comportamento forçadamente, sem ter mudado a emoção. Falou que ele fica tentando provar o valor dele ao se comportar de um certo modo, tentando se comportar do jeito que ele acredita que é o certo. E falou para ele sintonizar com pensamentos que façam ele se sentir bem. E perguntou para ele exemplos de pensamentos em que ele se sente prazer pensando. E ele respondeu: quando eu penso que tudo está dando certo e que eu sou amado e mereço amor. E o Abraham: você consegue perceber que, apesar de termos perguntado sobre algo que faça você se sentir bem, você tentou pensar em coisas em que, na verdade, você não tem se sentido bem quando você pensa nelas e que são coisas que você está tentando consertar? Então, eles deram, o Abraham deu de exemplo que a Esther, ela gosta de pensar em tapetes, que tapete para ela é algo que faz ela se sentir super bem. Ela adora tapetes, ela adora lembrar dos tapetes dela, ficar imaginando onde ela irá colocar os tapetes, em qual direção virar os tapetes. É algo que traz prazer e permite que ela passe momentos com baixa resistência. São pensamentos que não têm um lado negativo quando ela pensa a respeito. Então, que não importa qual é o assunto que faça você se sentir bem, mas que é super valioso passar um tempo nesses assuntos que são agradáveis de ficar devaneando a respeito. E o Abraham falou também de um tapete que ela tinha guardado, enrolado em um armário, e que encaixou perfeitamente num lugar específico ali da casa nova dela. E o Abraham?
Então, a surpresa e a delícia que ela sentiu ao encaixar o tapete no local certo foi idêntico à sensação que ela tinha mesmo antes de encontrar o local certo. Em outras palavras, a manifestação é equivalente ao prazer dos pensamentos que você se permite pensar. E a Esther não lembra o motivo pelo qual ela quis comprar aquele tapete anos antes, quando ela nem tinha o lugar certo para colocar. E ela pensou: será que em algum nível do meu ser eu sabia que algum dia eu estaria nessa casa e que seria o tapete perfeito para essa casa? Será que por isso que eu comprei? E agora, apenas agora, depois de outras casas e todos esses anos guardado em um armário, agora isso que era sabido pelo meu vórtex está se revelando para mim? E nós dissemos: sim, é assim que funciona. Isso mostra o quanto vocês têm valor. Os componentes colaborativos que não faziam sentido e não faziam sentido e não faziam sentido até que fizeram sentido. E o que nós estamos dizendo é: não fiquem se julgando pelo que está acontecendo, que não faz sentido, pois um dia vai fazer. Então, eles voltaram a falar sobre o toque. E o Abraham sempre fala a respeito de diagnósticos de algum comportamento inadequado, que isso só faz os comportamentos piorarem e que todos que são diferentes vieram com a intenção de não serem um quadrado forçado a encaixar em um buraco redondo. Eles conversaram bem mais sobre toque. Talvez eu traduza algum dia, talvez não, mas é bem interessante. E só quero colocar mais uma frase do Abraham, porque depois o Abraham voltou a falar de uma coisa que já falou bastante no áudio de hoje, que é o seguinte: você nasceu sabendo do seu valor, de quão bom você é, do quanto você é merecedor. E qualquer coisa que faça você se sentir diferente disso faz com que você queira provar o seu valor, mas não tem como provar. Tem que apenas ser o que você já é. Gente, maravilhoso. Não sei se vocês notaram, mas é algo para a gente ouvir de novo, para ir pegando os detalhes, né? As nuances disso tudo que foi dito. Tem muitas pérolas aqui. E eu queria explicar para vocês essa questão de se a gente deve ficar visualizando, imaginando o que a gente quer manifestar de um jeito bem claro e fácil de entender. Então, a gente precisa ficar pensando a respeito do que a gente quer manifestar? É preciso fazer exercício de visualização? Não. Só de você ter vivido a vida, você já pediu o que você quer e isso já está se tornando, já está sendo formado para você, no seu vórtex. É como uma gravidez que você não precisa ficar pensando a respeito para ela acontecer. Mas o que acontece então que as coisas demoram para acontecer? E por que às vezes eu tenho então que sintonizar de novo com o que eu quero manifestar? Porque a gente não pensa ou pede uma única vez e depois nunca mais pensa sobre aquilo. A maior parte das pessoas fica pensando sobre aquilo sim, mas pensando no negativo. Fica focando atenção no fato de que ainda não aconteceu, ou que está demorando, ou que não sabe quando vai acontecer. Então, se a gente não tivesse os pensamentos de preocupação, os pensamentos que contradizem aquilo, a gente não precisaria voltar a pensar sobre aquilo para fazer aquilo se manifestar. Mas o que acontece é como aquela história que eu falei para quem assistiu no vídeo logo depois que eu voltei do cruzeiro, né, do workshop dos Abraham, que eles deram essa nova analogia da chaleira de água que você pôs no fogo e que se você ligou o fogo, ele vai entrar em ebulição. É questão de tempo e é pouco tempo, né? O crescente vai aumentando, a temperatura vai aumentando, o momentum acontece. Então, a coisa mais natural que de uma temperatura vai para outra, que vai para outra, que vai para outra, até que entre em ebulição. É a mesma coisa em relação às coisas que a gente está criando. Se o seu foco foi no bem-estar daquilo, e se você nunca mais pensasse sobre aquilo, você não desligou o fogo. Mas quando você pensa uma coisa que você quer, e você pensa naquilo com apreciação, mas depois você pensa, meu Deus, ainda não aconteceu, por que será que está demorando? Você desligou o fogo. Aí depois você pensa com apreciação de novo, você ligou o fogo. Aí depois você pensa de novo, mas qual será que vai ser o caminho? Ou se preocupa, você desligou o fogo de novo. Então é por isso que tem essa dificuldade de chegar em ebulição. E o Abraham fala que quando que a gente deve pensar a respeito de alguma coisa? Sempre que traz bem-estar pra gente. Que o melhor uso do nosso tempo é ficar pensando sobre qualquer coisa
que ajude a gente a se sentir bem. Por isso que eles deram esse exemplo dos tapetes, para a gente entender que não importa qual é a desculpa para a gente se sentir bem, mas é importante que seja alguma coisa de baixa resistência, que você não fique tentando forçar a acontecer nada, é só pelo bem-estar em si, né? Então, qualquer coisa que você goste de lembrar, ou de imaginar no futuro, ou de ficar pensando nas várias coisas que você pode fazer na sua casa nova, ou na sua viagem, ou no seu namoro, não importa o motivo para você se sentir bem, mas você devanear a respeito de algo que faz você se sentir bem é ligar o fogo no contentamento, na satisfação, que é onde a gente precisa iniciar o fogo para chegar em ebulição, aonde a gente quer. Então, para deixar bem simples e bem fácil de entender, eu preciso pensar sobre o que eu quero manifestar? Não precisa, e é até melhor que você não pense, especialmente se você, quando pensa nisso, pensa com esforço, pensa tentando fazer acontecer, tentando manipular, né, que aconteça, ou simplesmente que quando você pensa sobre isso, você ativa preocupações. Então, nesse caso, era melhor que você não pensasse nada sobre isso e pensasse sobre outras coisas que te tragam bem-estar. E quando é bom pensar sobre o que você quer manifestar? Quando te traz bem-estar, quando é um motivo feliz para você devanear sobre alguma coisa, quando te traz emoções positivas. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Para quem quiser, por isso que eu criei os áudios de visualização criativa, para ajudar justamente para quem gosta de ter um motivo ali para ficar devaneando, né? Ter uma ajuda para imaginar coisas gostosas e ficar lá relaxadamente ouvindo. Eu coloquei muita coisa legal para vocês imaginarem. E eu fiz uma coisa também, quem já ouviu conhece. Eu dou orientações sobre atividades, sobre como lidar com as coisas. Então, os áudios, eles não são só uma visualização, de certa forma, eles são uma ajuda prática, né? E alguns deles têm essa questão da ajuda prática. Outros deles são realmente só para ajudar a trazer essa sensação de bem-estar e ficar ali viajando em coisas boas. Inclusive, um dos meus preferidos é um que as pessoas nem dão tanta bola no áudio individual, elas compram no pacote, né? E que eu adoro, que é um sobre uma noite agradável em família. Porque nesse áudio eu não falo só de noite, eu não falo só de família com crianças, eu falo de rotinas gostosas, né? De como a gente faz para a vida ficar mais gostosa. Não importa se é final de semana, se é trabalhando. Então é gostoso até de adormecer ouvindo, porque você vai entrando naquele clima assim, daquela vida gostosinha, assim, ativando um monte de emoções positivas. Então é isso, para quem gosta, tá aí o convite, eu deixei em oferta, tá tudo em oferta, o pacote com oferta maior ainda do que os áudios individuais, tá com preço bem acessível. Se você quiser, com preço, com o custo de um lanche, você compra 2 áudios. Então, tá bem legal. Aproveitem, vai ser por pouco tempo. Tô pensando aqui uns 10 dias que eu vou deixar essa promoção ativa. Então, espero que vocês aproveitem e curtam muito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo no coração de vocês e até uma próxima!